Bem-vindos de volta aqui no nosso canal, dando continuidade à nossa maratona, que é o desafio de 30 dias que eu criei. Criei para mim e compartilho com vocês que são conteúdos de extensão de cílios, todos os dias um pouquinho de informação para vocês e hoje nós vamos falar sobre saúde ocular. Então, preste bastante atenção, compartilhe esse vídeo com suas amigas que você conhece que fazem procedimentos de extensão de cílios, que trabalham na área da beleza. Clica aqui na notificação nas notificações no sininho para que você receba todos os dias o nosso conteúdo na hora que ele vai ser disponibilizado. Se você não me conhece, eu sou Cláudia Fagundes, sou designer da beleza já há 12 anos, trabalho com extensão de cílios e sobrancelhas e estou agora compartilhando com vocês todo o conteúdo que eu adquiri ao longo desses 12 anos, tanto teoria que eu adquiri nos cursos, nos treinamentos que eu fiz, mas principalmente aquilo que eu adquiri aqui no meu estúdio de beleza, no dia a dia de trabalho, com a experiência que eu tenho com as minhas clientes. Compartilho agora com vocês tudo isso, tá? Então vamos falar sobre saúde ocular, porque extensão de cílios é lindo, extensão de cílios é estética, mas a gente precisa pensar primeiro, antes de qualquer coisa, na saúde, tá? Na saúde da sua cliente, na saúde dos olhos da sua cliente, do fio natural. A gente precisa prezar acima de tudo por isso, tá bom? Então vamos falar sobre os olhos, sobre a característica dos olhos. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então bora lá. Os olhos da nossa cliente é extremamente importante que a gente entenda como ele funciona, todas as características, cada pedacinho dele, porque cada um deles vai representar uma coisa dentro do nosso procedimento de extensão de cílios, tá? Alguns vão ser pela marcação, outros vão ser pela saúde. Primeiro de tudo, a pálpebra. O que é a pálpebra? Deixa eu marcar aqui, peraí. A pálpebra é essa partezinha aqui de cima, tanto essa parte de cima quanto a pálpebra de baixo, tá? Então, essa pelezinha, tanto embaixo quanto essa pelezinha de cima, essa pálpebra a gente faz uso para definir qual é o tipo de mapeamento de extensão de cílios que a gente vai colocar. Então, por exemplo, se a minha cliente ela tem pálpebra caída, por exemplo, igual eu tenho essa pelinha, que é pálpebra caída, pálpebra móvel, ela é mais molinha, mais soltinha, e ela cai aqui nessa região em cima dos cílios. Então, se eu quero disfarçar essa pálpebra caída, se eu quero subir o olho da minha cliente, eu vou fazer uso de uma técnica de extensão de cílios, um mapeamento que vai disfarçar isso. Então, por isso que é importante a gente entender o desenho da pálpebra da cliente, para que a gente consiga fazer a extensão de cílios correta para ela, tá? Outra coisa que é extremamente importante na pálpebra que a gente tem que considerar é que no processo alérgico, a primeira coisa que a gente vai olhar é a pálpebra da cliente, tá bom? Por quê? O processo alérgico ele é característico que enche a região da pálpebra superior e inferior ou só superior, tá? Mas em casos de extensão de cílios é mais comum o inchaço nessa região da pálpebra, rente aos cílios, em alguns casos mais graves vai inchar toda a região dos olhos, tá? Então a pálpebra tem essas duas características dentro da extensão de cílios. Avaliar o processo alérgico da sua cliente e 2, fazer o mapeamento correto, tá? O que é o mapeamento? É a numeração, a curvatura dos cílios postiços que eu vou colocar para deixar o olhar da sua cliente mais bonito. Então, por exemplo, aquela cliente que tem a pálpebra caída vai ser um tipo de mapeamento que eu vou fazer. Aquela cliente que tem a pálpebra muito funda, aquele olho mais fundo, a pálpebra mais escondidinha, a gente vai fazer um outro tipo de mapeamento. Aquela cliente que tem a pálpebra alta, né? Aquele olho grandão, aquela pálpebra toda exposta, vai ser um outro tipo de procedimento de extensão de cílios que a gente vai fazer. Então, cada tipo de olho, cada formatinho de olho, a gente vai fazer o uso de uma forma, tá? Então, por isso que é importante a gente entender como que funciona a pálpebra, tá? A gente tem uma segunda característica que a gente vai usar muito, deixa eu escolher a cor aqui, peraí. Vou usar o amarelo, tá? A íris da cliente. O que é a íris da cliente? É essa regiãozinha aqui onde a gente tem o pigmento, onde tem essa corzinha. Então, essa bolinha colorida dos olhos da cliente, tá? Para que a gente faz uso dela? Mais para o mapeamento também. A hora que você vai fazer a marcação dos cílios do olho da sua cliente, a gente vai tomar como base a íris da cliente. Então, a gente vai marcar aqui, ó, a íris da cliente. Vamos subir aqui. Então,
Por que a gente faz isso? Para achar o centro do olho da minha cliente. Então, qual que é o centro do olho? É essa região dessa bolinha colorida, a região da íris, tá? Aqui onde está em amarelo, onde eu fiz a marcação em amarelo. Você vai fazer uma marcaçãozinha para você saber exatamente onde é o centro do olho da cliente, tá? E cada cliente vai ter um centro do olho diferente um do outro, tá? Nem toda cliente vai ter o olho retinho. Às vezes tem cliente que tem a íris um pouquinho mais para fora, um pouquinho mais para dentro, tá? Então é importante você fazer essa marcação, porque cada olho é único, é como se fosse a digital da cliente. Cada cliente tem um olho, então você não pode marcar, fazer uma produção em escala ali, fazer todo mundo marcar no meio do olho ali, tipo assim, tentar explicar um pouco melhor. Então, aqui é o olho da cliente, eu vou fazer um risco bem no meio, tá? Não vai fazer um risco bem no meio, porque às vezes você vai deixar o olhar da cliente, em vez de valorizar, você vai desvalorizar. Como eu falei, cada olho é único e a gente deve seguir e respeitar a característica de cada cliente, tá? Então, a íris, ela vai ter esse objetivo. Essa partezinha colorida do olho, a gente fazer a marcaçãozinha dela para achar o centro do olho e a partir disso começar a determinar que tipo de numeração a gente vai colocar ou até mesmo a curvatura que a gente vai utilizar, tá? A pupila é essa bolinha, deixa eu mudar a cor aqui, eu vou colocar em verde, tá? A pupila é essa bolinha aqui, a pretinha. Fica tortinha, gente, porque eu não tô com a caneta, tá? Mas enfim, só para vocês entenderem. Essa bolinha que eu fiz aqui em verde, então é a pupila da cliente, a gente vai considerar bastante a pupila dela também na hora de fazer o procedimento, antes de fazer o procedimento e durante o procedimento, e se ela fica dilatada, tá? Se a sua cliente já chega no seu estúdio para fazer um procedimento de extensão de cílios, ela tá com a pupila dela muito dilatada, eu vou perguntar para ela se ela está tomando algum tipo de medicação, ou se de repente ela está com algum processo alérgico, se ela está com dor, se ela está com alguma sensibilidade nos olhos, porque se aí o sinal de íris é dilatada, já é risco de alguma coisa, tá? Então a gente tem que ter cuidado com a extensão de cílios, porque você vai colocar um adesivo ali, uma cola, né, o adesivo ali nos olhos da cliente, se ela já estiver muito sensível, vai aumentar ainda mais a sensibilidade dela, causando um risco de um processo alérgico ou uma irritação mais grave, tá? Então prestem bastante atenção na pupila da sua cliente, se ela tá dilatada, e pós-procedimento também, tá? Se a pupila, ela chegou ali normalzinha, bonitinha, pupila dilatou, também no dia seguinte, mantenha contato com a cliente para ver se de repente ela não teve ali algum processo alérgico ou uma irritação um pouco mais grave, tá bom? Então é importante a gente considerar a pupila da cliente para ter essa noção de sensibilidade na área dos olhos dela, tá? Outra coisa que é importante a gente ver aqui é a escléria. A escléria, deixa eu botar de roxo aqui, tá? O que é a escléria? A escléria é toda essa região branca, ó, toda a partezinha branca do olho da minha cliente. Isso aqui é a escléria, tá? O que a gente tem que considerar nessa areazinha da escléria da cliente? Ela tem que estar branquinha, tá? A escléria é branca. Vai ter lá um vasinho ou outro dilatado. Se a sua cliente já chega no estúdio de beleza para fazer o procedimento, ela tá com a escléria vermelha, ela tá com alguma sensação já de desconforto ou muitos vasos dilatados, ela já está também com os olhos sensíveis, ou num processo alérgico ou inflamatório. Nesses casos, eu suspendo o procedimento de extensão de cílios, marco no outro dia quando ela tiver com os olhos em condições de fazer o procedimento. Por que a gente tem que ter esse cuidado? Nós fazemos uso do adesivo à base de cianoacrilato. Esse adesivo, no processo de evaporação dele, ele solta um gás que se chama fume. Esse gás ele pode causar irritação. Então pensa que a sua cliente já está sensível, já está num processo provavelmente ali alérgico ou uma irritação nos olhos. Se eu coloco um produto químico nessa região que já está sensível, vai aumentar ainda mais o risco dessa cliente ter uma alergia mais grave ou uma irritação mais grave. Então, é extremamente importante que você considere a escléria da sua cliente antes de fazer o procedimento. Vai acontecer também, às vezes, de
Ela chegou para você ali com a escléria dela branquinha, bonitinha, normalzinha. Você fez o procedimento e ela ficou com os olhos vermelhos, tá? Pode acontecer, não necessariamente é uma irritação, pode ser pelo fato dela ter ficado com os olhos fechados muito tempo. Então é normal pós-procedimento ficar um pouquinho vermelho, mas é um pouquinho vermelho. Se ficou muito vermelho, aí você tem que avaliar o que aconteceu ali. Às vezes essa cliente não fechou os olhos e entrou muito vaporzinho da cola nos olhos dela, deu essa irritação. Então você vai prestar bastante atenção, conversar com essa cliente no dia do procedimento e no dia seguinte ao procedimento, que pode ser que no dia seguinte ela acorde com algum tipo de irritação, algum tipo de alergia, e você precisa daí orientar a sua cliente o que fazer nesses casos, tá? Outra coisa que você tem que olhar na escléria da cliente, por exemplo, você colocou o pad, sabe aquela fitinha que a gente coloca embaixo? Ou o pad, ou a micropor, ou o transpor, independente da fita que você usa. Você colocou a fita, ela fechou o olho. Às vezes aquela cliente que conversa bastante, a fita gesticula, né? A fita ela vai fazer, a pele vai fazendo esse movimento e a fita vai ficar entrando no olho da cliente, tá? Se você percebeu que a cliente abriu os olhos, vou fazer um risco aqui de vermelho, tá? E ficou um risquinho vermelho, e para baixo desse risquinho ficou muito sensível. Então, quando você tem essa característica do risquinho e ficou vermelho sensível para baixo, é por conta da fita. Vai demorar mais tempo para sarar. Por quê? Esse risquinho que fez ali da fita é um corte que você fez na escléria da cliente. E esse corte ela vai sentir ardência toda vez que ela piscar, porque a lágrima ela é salina. Toda vez que ela piscar, ela vai sentir ardência. Essa ardência vai durar por alguns dias, talvez até uma semana, tá? Porque você fez um corte ali com a fita, tá? Então, por isso que é importante quando a sua cliente deita para fazer o procedimento, que ela fique realmente confortável e relaxe, tá? Ela não pode ficar conversando o tempo todo e você precisa sempre olhar a fita, se ela às vezes falou que tá com algum desconforto, alguma coisa, olha, ver se a fita não subiu e não ficou machucando o olho da cliente, tá? Então, esse cortezinho é um corte que você fez na escléria da cliente por conta da fita, se ficar aquele risquinho ali na região dos olhos, tá? Já foi lá 11 minutos, eu acho. Vamos parar por aqui. A gente falou hoje, a gente conversou hoje sobre os olhos. Vou ter mais conteúdos para vocês amanhã. Então, se você gostou, dá um likezinho aqui para mim. Ative o sino de notificação para que você receba mais informações sobre extensão de cílios todos os dias. Me segue lá no Instagram, Cláudia Fagundes BR ou Cláudia Fagundes Academy. Obrigado pela companhia de vocês. Beijo e até a próxima.